Oi! Bom, provavelmente você vai ver que eu tô com a mesma roupa do vídeo de apresentação do canal, porque eu acabei de gravar esse vídeo. Hoje é uma segunda-feira e eu vim aqui pro estúdio. Normalmente eu não venho pro estúdio de segunda-feira, eu trabalho de casa, porque eu não tenho atendimentos. O estúdio, ele funciona de terça a sábado. E aí eu tiro esse dia para resolver mais questões pessoais e questões burocráticas, administrativas do estúdio. Mas hoje eu tive entrevistas. E eu achei legal trazer esse tema aqui para vocês, porque entrevistar, lidar com pessoas é muito difícil e eu quero, sei lá, falar o que eu procuro realmente quando eu quero fazer uma contratação. E alguns pontos que eu tenho analisado do mercado conforme esses anos lidando com pessoas, tá? Então, assim. Nossa, falta o ar aqui. Cara, eu sempre tô em busca de novas Alestes aqui pro estúdio. Não é só ai, tem sempre alguém saindo, não isso, mas porque eu acho importante a gente ter essa visão de mercado, ter sempre alguém ali que você já gostou do trabalho, né, caso um dia você precise. E então eu tô sempre fazendo entrevista, eu tô sempre checando essa parte do mercado. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi isso na minha vida. A cada 10 meninas que eu agendo pra fazer entrevista, 2 ou 3 aparecem. Isso não é uma loucura? Gente, quando que eu ia me inscrever pra uma vaga, querer um trabalho e eu não ia aparecer na entrevista? Pra mim não faz sentido nenhum. Normalmente essa primeira entrevista que a gente faz é uma entrevista que eu gosto de fazer a parte prática. A gente já tem um histórico da pessoa, fotos de trabalho e tudo mais, mas eu gosto de ver ao vivo como que a pessoa trabalha. Então eu peço para ela trazer uma modelo, as pinças dela, o material eu disponibilizo aqui no estúdio, claro. E eu faço com que ela faça uns cílios do jeito que ela tá acostumada. Por quê? Porque eu já entrevistei gente que chegou aqui falando que, né, anos de experiência e tudo mais, e na hora de sentar para fazer uns cílios, não conseguia ir, uma coisa muito básica. Eu falava, tem alguma coisa errada. Então, depois dessas experiências, o que eu comecei a fazer foi literalmente fazer elas sentarem na maca e fazerem teste prático. Porque faz diferença. Por mais que a técnica dela não seja 100% alinhada com a técnica que eu ofereço no estúdio, isso não tem problema, porque é uma coisa que a gente alinha, né? É uma coisa que a gente vai alinhando após contratação e tudo mais. Existem treinamentos e uma porrada, assim, de coisas que eu faço com que vire uma leste conforme todas as outras, porque a gente tem que ter um padrão de atendimento aqui dentro. Mas é importante saber se ela sabe o básico, se ela sabe sobre isolamento, se ela sabe sobre acoplagem, se ela sabe realizar um atendimento, né? Porque às vezes, para mim é muito difícil, às vezes, pegar uma iniciante do zero quando não é o que eu procuro. Porque às vezes eu não tô com tempo de treinar alguém do zero. Eu preciso que a pessoa tenha um pouco mais de experiência, principalmente na questão do tempo. Porque tempo é uma coisa, tempo de atendimento que eu falo, é uma coisa que a gente constrói conforme os anos, assim, né? Você vai tendo mais prática, você vai agilizando mais o seu trabalho. E no começo a gente ainda tá muito lenta, o que é normal. Mas as minhas clientes do estúdio já estão acostumadas com um tempo específico de atendimento, elas estão sempre apressadas, elas estão sempre sem horário. Então, normalmente eu prefiro alguém que já tenha um pouco mais de rapidez. E quando eu tô falando de rapidez, gente, eu tô falando de 2 horas e meia, tá? Não tô falando de cílios em 1 hora. Porque no começo você demora muito. Eu lembro que a minha primeira modelo, eu demorei 6 horas.
E a partir daí, foram 3 horas, assim, mas eu não fazia 100%, eu não preenchia 100% dos fios, porque eu colocava 3 horas como um limite ali para a cliente não ficar cansada, eu também consegui viver, né? E foi indo, foi indo, foi indo. E mesmo quando eu aprendia uma técnica nova, tipo, vou aprender a fazer volume russo, eu voltava para esse tempo, porque é diferente, é tudo novo, então faz parte, tá? Não tô julgando quem demora ou quem não demora. Simplesmente é o que eu precisava pro estúdio. Mas enfim. E aí, fui fazer hoje esses testes e as coisas que eu queria falar com vocês, cara, que é muito louco. Eu vejo que na área da beleza especificamente, a gente tem uma rotatividade muito grande de meninas dentro dos espaços, tanto de lashes, quanto manicures, quanto cabeleireiro. E eu acho que elas estão se fazendo um desserviço. Porque eu, como empreendedora, eu sei que no começo eu não tinha uma clientela formada. Quando eu abri o estúdio e já faziam assim uns 1 ano e meio, 2 anos que eu atendia, cara, eu tinha uma cliente por semana. Demora pra você pegar o ritmo, demora pra você fazer clientela. Não só a captação das clientes, mas a fidelização delas também. Então, eu vejo muito essa troca e eu acho um absurdo, porque elas estão se prejudicando, porque elas ficam 6 meses em um lugar, 1 ano em um lugar, e quando elas começam a fidelizar, elas trocam. E eu não sei em busca do que elas procuram melhorar. Eu acho, na minha cabeça, tá? Que depois desse boom de gurus do marketing, vieram muitas propostas ilusórias para as pessoas. E muitas coisas assim. Aprenda a fazer extensão de cílios que você vai faturar 20 mil por mês. Tá bom, não que você não consiga, claro que você consegue faturar 20 mil por mês. Mas não é assim que você fatura 20 mil por mês. Não é faturamento, é diferente de lucro. São coisas completamente diferentes e as pessoas às vezes não prestam atenção ou elas têm muita pressa de chegar nesse lugar. E isso demora, gente, demora para você conseguir, vou fazer um curso, vou aprender a fazer extensão de cílios e não vai ser no primeiro ano que você vai estar faturando assim, muito, não vai. E eu sinto que elas têm essa pressa e elas culpabilizam o espaço, as clientes e tudo mais por essas ilusões que criaram, essas promessas que criaram na cabeça delas. E é um pouco preocupante. Por isso, sempre quando eu vou contratar uma pessoa, eu sempre olho o histórico dela de trabalho, de tempo, assim, se ela realmente ficou muito tempo num espaço, quanto tempo ela ficou, porque ela saiu, quantos espaços ela trabalhou, porque eu não acho que vai ser diferente se a pessoa vive trocando de lugar, que comigo ela não vai fazer isso. Pelo contrário, eu acho que vai ser igualzinho. Porque é ruim para os espaços, você tá sempre trocando de colaboradoras, de artistas, é realmente ruim. Porque essas clientes se apegam à pessoa, gostam do trabalho da pessoa, e não que outras pessoas não sejam competentes tanto quanto. Mas existe um apego na área da estética que a gente conhece sobre. Quando uma cliente gosta de fazer com você, ela vai te priorizar e ela quer fazer com você. Então, gente, não façam isso também, vocês que vivem trocando de lugar. Porque vocês estão se prejudicando. Realmente, vocês não estão dando o tempo correto de criar uma clientela. Não estão. Quando a gente tem um espaço, como eu tenho, né? Como eu passei por essa construção da clientela, eu não tinha para onde fugir. Então eu tive que ficar aqui todo dia, esperar vir, ficar aqui, entre aspas, sem fazer nada, sem ter ninguém pra atender, procurando coisa pra fazer até que aparecesse alguma cliente.
Então, eu não tive essa opção que, ai, aqui não tá bom, não tá tendo cliente. Troca. E eu acho que isso foi uma das maiores vantagens que eu poderia ter tido, que foi essa paciência na hora da construção do negócio. Ah, e não que eu ache errado, real, assim, eu acho que as pessoas elas têm que fazerem o que elas querem. Eu também acho que hoje em dia, quando falam sobre trabalhar em um lugar, por exemplo, eu sou lash designer, mas eu trabalho na Lash In. A própria pessoa se inferioriza por causa disso. Sabe assim? A própria pessoa coloca que ela precisa ter um negócio, que ela precisa ser empreendedora, porque venderam uma ideia que empreender é muito fácil. E eu não acho que seja assim. Eu acho que são perfis diferentes de pessoas diferentes, ocupações diferentes, tarefas diferentes, são lugares opostos. Não que você não consiga ser os dois, mas eu acho que existe um perfil para isso. E eu, sinceramente, não acho que só porque você é lash designer, porque você é manicure, porque você é massagista e você trabalha em um lugar que você não merece o reconhecimento, que você não é tão boa quanto a pessoa do lugar, que você é obrigada a ter um lugar hoje em dia para ter prestígio, para ter esse ego inflado, sabe? Do tipo, eu tenho um espaço, eu tenho um estúdio. E cara, não. Não precisa. Não precisa. Eu acho que é outra ideia que venderam pra vocês, que eu acho que não precisa. Você pode muito bem trabalhar num lugar e ter uma vida incrível, sem muitas preocupações que uma empreendedora, por exemplo, tem, sem as dores de cabeça que uma empreendedora tem. Você realmente gosta de fazer cílios? Então você vai no lugar e você vai sentar e você vai fazer cílios. Você não precisa lidar com a marketing, organização financeira, captação de cliente. Para isso que existe um gerenciamento do lugar. E normalmente é para isso que você vai estar pagando uma porcentagem do seu serviço. Entenderam? Mas, ok, né? Ok, vamos voltar aqui pro dia que eu tô entrevistando as meninas aqui. Hoje tinham 4 agendadas. Sabe quantas apareceram? Uma. 2 não responderam mais, tipo assim, sumiram. E a gente tinha confirmado, assim, fazem 15 dias, tá? Que isso tá agendado. 2 não responderam mais e elas confirmaram no sábado. Uma, a modelo dela passou mal, então super entendi, tudo bem, a gente remarca. E aí só veio outra. Gente, sabe o que a pessoa faz quando ela faz um negócio desse? Ela fecha a porta pra sempre. Porque eu nunca, nunca na minha vida vou querer marcar uma outra entrevista com uma pessoa que faz isso. Quando a pessoa tem um motivo, por exemplo, cara, eu passei mal, minha modelo passou mal, ok, entendemos. Agora a pessoa não aparecer, não dar as caras, ela tá gastando meu tempo e o dela. Realmente. E agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tô gravando esse vídeo. Era pra eu ter começado o vídeo de manhã, mas eu acabei vindo super corrida pra cá. Então eu vou gravar o resto da minha semana, do dia. E a gente começou a semana assim, uma segunda-feira com entrevistas. E gravando vídeo pro canal. Eu tô olhando pra tela, né? Eu não tô olhando pra câmera, porque eu deveria estar olhando pra vocês. Começando a semana editando e gravando pro canal do YouTube. Eu tenho que pensar, eu quero pensar assim, além desses daily vlogs, vídeos específicos de técnica, sabe? E de negócios. Por exemplo, como faço isolamento. Só que eu acho que eu não sei se a minha câmera vai dar conta disso. A gente vai tentar. Até daqui a pouco. E aí, galera? Voltei. Tomando meu pré-treino. Ontem eu nem terminei de filmar pra vocês o dia. Eu acabei saindo do estúdio. E
Eu fui treinar com a Raj, a gente saiu pra correr. Eu tô tentando adaptar ela à corrida pra ver se ela consegue correr comigo, porque assim ela gasta bastante energia. E fui sair com ela, sair correndo. Eu tô mudando de apartamento, por isso que esse apartamento vai estar sempre uma zona. Porque sabe quando você já perdeu a vontade de arrumar o apartamento? Que talvez quem mora em apartamento alugado sabe do que eu tô falando. E aí eu tô trocando de apartamento. Então, depois que eu treinei, eu tive que passar no estúdio, tive terapia. Arrumei algumas coisas do estúdio, porque hoje a Amy, que é a nossa secretária, ela não vai poder ir, porque ela tá doente. Então eu tive que adiantar algumas coisas. E saí de lá, deixei a Raja em casa, fui direto pra visitar esse novo apartamento, que eu não gostei muito. Tipo assim, gostei, mas sabe quando você não entra e fala, ai, casa? Sabe assim? E voltei pra casa, tava sem o tripé, aí eu falei, ai, não vou gravar. Aí me deu uma preguiça, assim. Aí fui dormir, fiz jantar, comida e tal, deitei cedo, dormi. Agora eu acordei, tô atrasada, porque são 9 horas da manhã, e vou treinar agora de manhã. Vou fazer musculação. Eu tô tentando equilibrar, tipo, voltar a correr e os dias de musculação. Porque eu tô ficando muito dolorida da corrida ainda. Tipo assim, quando você começa a correr, eu volto a correr, parece que eu tenho dor nos lugares, nos músculos da perna que eu nunca tive. Mas tá tudo bem. Eu vou tentar levar a câmera, mas eu tenho um pouco de vergonha lá na academia. Não sei se eu vou levar. Pensando bem. E é isso, hoje é o dia inteiro de atendimento, eu vou voltar, vou me arrumar, almoçar e vou direto pro estúdio e eu só vou sair 10 horas da noite. Acho que aí eu consigo filmar bastante pra vocês dos atendimentos. Bom, bora lá. Beijo. Já tô no estúdio. Gente, terça-feira sempre é dia de atendimento corrido. Calma, eu vou puxar vocês mais pra perto, porque eu vou fazer uma boca. Agora eu preciso arrumar material. Vou colocar vocês aqui. Acho que vai. Eu amo fazer boca. Eu acho que depois dos cílios é a coisa que eu mais gosto de fazer. Gosto de fazer, ficou meio complicado, né, o português. Mas que eu acho que sobrancelha é um pouco mais delicado, não sei. Não sei, eu gosto de fazer boca, gente. Adoro. Adoro, me sinto uma tatuadora. Sério. Com meu dermógrafo. Porque é como se fosse uma maquininha de tatuagem, né? Eu tenho que deixar tudo preparado. Na verdade, a minha cliente é a Edi, que trabalha aqui comigo. Que ela queria fazer há muito tempo. Hoje já vai ser a segunda sessão dela. E eu demorei muito pra aprender a fazer outros procedimentos, assim, como boca, sobrancelha, porque eu tinha medo de procedimentos que eram definitivos. Por exemplo, eu tô achando que vocês estão muito longe. Por exemplo, acabou a minha bateria enquanto eu gravava. Gente, o que eu tava falando, peraí que não tá focando. Eu atrapalhei a conversa. Despertar em 20 minutos. Mas o que eu tava falando é que eu demorei muito pra fazer procedimentos que eram definitivos porque eu tinha medo. Porque quando a gente erra nos cílios, a gente simplesmente remove e tá tudo bem. Agora, quando você vai fazer uma micropigmentação, é diferente, né? Graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo em que a cliente precisasse remover. Nunca errei nesse sentido, mas dá um medo, né? De você começar a fazer algo que seja definitivo.
E é isso, nesse meio tempo que a bateria acabou, eu fiz 2 bocas, inclusive a da Edi. Edi, vem aqui mostrar sua boca. Tá um pouco inchada, gente, tá forte, porque pra quem não sabe, a micropigmentação, ela muda muito de cor. O pigmento no corpo, ele muda muito de cor conforme o tempo até cicatrizar. Hoje ele vai ficar bem forte. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. E depois ele vai clarear e inchar muito também. Como que foi o procedimento pra você? Maravilhoso. Senti nada, gente. Entrevistando. Eu dormi, realmente, entre os intervalos eu tava dormindo. Mas isso nunca aconteceu, tá? Ela foi a única cliente da minha vida que conseguiu dormir fazendo boca, porque dói muito. Acabei agora, minha última cliente, que por acaso é a minha amiga. E o que eu queria falar, que ela falasse, são 10 horas e 12 da noite, que ela tá grávida e ela tá fazendo extensão de cílios. E muita gente não sabe se pode, se não pode. E a verdade é que pode, claro, com a liberação da obstetra. Normalmente na fase do parto não vai poder, por conta da mesa de cirurgia e tudo mais, porque não sabe se vai precisar entrar com uma cesárea. E aí eu trouxe ela pra mostrar pra vocês que sim, pode, se você falar com a sua obstetra, mas eu queria que ela contasse o que a obstetra dela falou pra ela sobre extensão. Gente, a minha obstetra falou que não tem problema nenhum. Então, justamente no período mais próximo, então no mês que pode estar prevista a data do parto, ou um mês antes ainda dessa data prevista. Então, o Arthur, por exemplo, vai nascer em abril. Até fevereiro, não tem problema nenhum de fazer, vida normal. É uma coisa que, inclusive, é boa para sua autoestima, porque o seu corpo está mudando, já tem muitas mudanças. E é uma coisa que você pode continuar fazendo até chegar quase na reta final. Inclusive, é uma coisa que eu posso perguntar também no hospital que eu vou ter no Promatri, se eles liberam e conseguiriam tirar no dia. Claro, é um risco a mais, mas que você ainda pode fazer até mais próximo, porque talvez o hospital consiga tirar. Então, não tem problema nenhum. Óbvio, é válido consultar sempre a obstetra, mas super liberada, eu amo fazer, é um autocuidado, é uma rotina para eu me olhar, continuar me mantendo eu mesma, mesmo nesse período da gestação. É isso. Gente, a Aline é uma das minhas melhores amigas. Bom de atender amiga que a gente fofoca o atendimento inteiro. E é isso, eu queria que ela contasse pra vocês da gravidez dela, linda, perfeita, do tutuzinho. E que sim, não tem problema nenhum fazer extensão. É isso, a gente agora acabou. Vou fechar o estúdio. E a gente vai embora dormir, que amanhã é um outro dia. Sério, não tem nada melhor do que chegar em casa, não, sem lambeção, e ter uma bebê linda dessa te esperando. Não tem. Ela é tudo na minha vida, sério. Ela é tudo. Ela é uma parte de mim, ela é perfeita. E folgada, né, filha? Bom dia, gente. Cara, hoje foi um daqueles dias que te prova que ser empreendedora você não tem hora, né? A Edi, uma das minhas colaboradoras, me ligou 7 horas da manhã e eu não ia de manhã agora pro estúdio porque eu tenho dentista, vou ver se eu consegui adiantar. E ela tá com muita febre, ela não vai conseguir atender as clientes da manhã. E aí lá vou eu fazer... substituir ela nos atendimentos. Isso é uma coisa boa pra você que é empreendedora e tem um... Eu tô pensando. E tem um... É isso aqui que eu quero. Um negócio, tipo assim, eu tenho um estúdio de cílios. Mas eu sei fazer cílios, né? Fui eu que criei todas as técnicas e tudo mais.
Porque quando acontece uma situação dessa, você não perde a cliente por inteiro, você sabe como resolver. Então, eu acho muito importante você saber fazer tudo do seu negócio. Sabe? Porque eu vejo até a experiência de mãe de amiga minha, que também tem um cabeleireiro, e ela acaba ficando muito na mão, porque ela não sabe fazer um cabelo, ela não sabe fazer uma unha. E quando essas situações acontecem, ou por exemplo, alguém, sei lá, pede demissão, alguma coisa assim, e você precisa cobrir essa agenda, como que você faz? Então é muito importante que você saiba fazer o procedimento, né? Ou saiba fazer qualquer outra área que você atue. Que seja editar um vídeo, por exemplo. Enfim, ela me ligou agora de manhã, às 7 horas da manhã, falou que tava com febre e que não ia conseguir atender. Gente, ela tá mais que certa, tá? Até porque se ela estiver doente, ela tem um contato muito próximo com a cliente, então não é legal pra cliente também ser atendida por alguém que tá doente. Nossa, esse protetor me deixou branca. Meu Deus do céu. Então não é legal ela ser atendida por alguém que está doente, até porque pra não ficar doente, pra não passar essa gripe que seja pra outra pessoa. Então ela tá mais que certa, falei pra ela ir no médico, ver se ela melhora ou algo do tipo. E é isso. Vou cobrir ela, então vou acordar agora, acordei mais cedo, vou tomar meu café, vou pro dentista, vou pro estúdio, tenho um almoço, depois volto pro estúdio, hoje eu tenho um modelo. Eu convidei uma menina no Instagram que ela mandou uma DM, eu achei ela tão linda. E eu falei, cara, você não quer ser minha modelo? Aí ela super topou, então hoje eu vou fazer umas fotos dela pro Instagram, que acho que ainda não decidimos os cílios que a gente vai fazer, e é isso. E à noite eu vou tentar treinar, se eu ainda estiver viva, porque acordei super cedo, acordei às 7. E ontem eu dormi muito tarde, porque toda vez que eu volto do estúdio, vocês viram, eu saí do estúdio 10h30, eu demoro pra baixar a frequência. Não é uma coisa que eu simplesmente, consigo, sabe, rapidamente. Eu cheguei em casa pronta pra dormir. Não, eu demoro pra baixar essa frequência. E tá tudo bem, faz parte. Mas no outro dia eu fico cansada, ainda mais que eu tô querendo ajustar a minha rotina pra dormir cedo, pra acordar mais cedo, porque agora que eu quero voltar a correr, que eu falei pra vocês, eu queria acordar mais cedo possível pra conseguir fazer tudo. E assim, se você me perguntar, nossa, como que você vai dar conta de tudo e tudo mais, né? Porque cuidar da casa, cuidar da cachorra, ter uma empresa, treinar. Gente, eu não tenho vida social de manhã. Eu nem acordei ainda. Eu não tenho vida social de dia de semana. Eu saio normalmente uma vez na semana com os meus amigos. Que é de sábado. E só. Na semana, me esquece. Eu vivo pela minha vida pessoal, sabe? Então eu trabalho, treino, cuido da Raja. Nem o meu namorado a gente consegue se ver assim de dia de semana, porque as nossas rotinas são muito diferentes. Então, normalmente quando ele tá saindo às 6 horas da tarde do trabalho, é o horário que o estúdio tá mais em pico, porque é a hora que as clientes saem do trabalho e querem ser atendidas, porque é o horário que elas podem. Então, nem meu namorado de dia de semana eu consigo ver ele muito assim. Quero ver quando a gente se mudar e morar juntos. Aliás, eu tenho um apartamento pra visitar amanhã e eu tô super ansiosa. Bom, é isso. Terminar de me arrumar, correr. Vou pro dentista, vou pro estúdio e vou atualizando vocês aqui. Beijo. Querem saber minha raiva? Que eu fui
pra dentista, que no caso é minha tia. Minha tia é maravilhosa, mas assim... Cara, eu demorei literalmente 50 minutos pra fazer um trajeto, que eu demoro 10. E claramente eu atrasei toda a agenda dela, então... Ainda bem que ela é minha tia, ela tem intimidade pra falar que se ela fosse me atender, ela ia se atrasar inteira. E, cara, eu tô com raiva, mas eu tô com raiva, tipo, desse caos de São Paulo que me irrita. Literalmente 50 minutos atrasada. Por quê? Por causa de trânsito. Ai, sério. Eu dou graças a Deus que hoje eu tenho a oportunidade de morar perto do meu trabalho. Sorry, precisava fazer esse desabafo que eu tô com muita raiva. Muita raiva. Mas tudo bem, vai passar. Agora eu vou fazer o quê? Voltei pra casa, vou direto pro estúdio e começar o dia de novo. Primeira cliente do dia, check, vou na padaria correr pra comer alguma coisa, porque depois eu não vou ter hora de almoço, então vou me alimentar bem agora. Acabei agora, minha última cliente, são 9h30 da noite. Sim, tô aqui desde as 7, eu tô morta com farofa. Tô só organizando as coisas, a minha bagunça que eu fiz. E vou pra casa. Preciso ainda arrumar mala, porque amanhã de manhã a gente vai pra ilha e assim, eu só tô morta. Tudo que eu não queria fazer era arrumar nada agora. Zero. Mas é por um bom motivo. E é isso. O total das clientes foram 9 mesmo. Não teve nenhum desmarque. Por um lado, graças a Deus, né? Mas eu tava com medo de não dar certo, de atrasar muito. E no final deu tudo muito certo. Bora terminar aqui e acabar o dia. Agora a gente vai comer. A Kiki, minha cunhada, minha mãe, minha sogra, Tchatita, irmã da minha sogra, meu cunhado, Ronaldo, namorado da minha mãe, e o Beto. Qual é o cardápio de hoje? É salada e carne. Salada e carne, só? E aí, aqui Churrasco. Tem farofa de banana e vinagrete. Vai colocar no fute? No YouTube. Tomar café da manhã. Ai, passei amendoim, é uma delícia. Acho que temos treino. Hoje vai ter treino. E bola. Bola. A bola serve para rematar, queimar o resto. E sauna. Ah. E aí acabou a semana. Indo embora.